após a eleição de ontem de um brasileiro para dirigir o Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituição importante. Essa eleição marca, de um lado, o fim do auto-isolamento brasileiro sob Bolsonaro, né? O Brasil ficou muito longe das instâncias de integração, mas mostra que o Brasil voltou a jogar, de um lado, mas também tem implicações e dúvidas, né? Então o banco tem pouca ação junto com o Mercosul. O banco participava, né, como no comitê coordenador da iniciativa para a integração da infraestrutura sul-americana, né, a IRSA, e nos últimos anos essas instâncias foram paralisadas, não por culpa do banco, mas por culpa da fragmentação regional e da divisão. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui é André Roncalha, vocês estão aqui no meu canal para essa discussão aqui hoje com meu grande amigo, colega de profissão, Pedro Silva Barros, que é pesquisador do IPEA, é um nome muito importante, principalmente no que diz respeito à integração latino-americana, é um estudioso nessa área, e hoje eu o convidei aqui para a gente falar sobre a indicação do economista Ilan Goldfein para o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, quais são as suas implicações e o que isso significa do ponto de vista geoestratégico para que a gente possa pensar a união aqui da América do Sul. Então, Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Grande satisfação conversar contigo novamente sobre América Latina, né? Hoje até as relações hemisféricas, né, que envolvem também os Estados Unidos e o Canadá no jogo, após a eleição de ontem de um brasileiro para dirigir o Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituição importante. Essa eleição marca, de um lado, o fim do auto-isolamento brasileiro sob Bolsonaro, né? O Brasil ficou muito longe das instâncias de integração. Também marca desafios para o banco, né? A região seguiu fragmentada, havia outros candidatos, né, de Argentina, Chile e México. A candidata argentina retirou a sua postulação, o governo argentino retirou a postulação da candidata argentina no final, mas mostra que o Brasil voltou a jogar, de um lado, mas também tem implicações e dúvidas, né? Foi uma indicação feita pelo Ministério da Economia do Brasil, que aproveitou o período imediatamente antes da eleição, né? Apresentou a candidatura alguns poucos dias antes do segundo turno da eleição no Brasil. Certamente, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, o candidato brasileiro não teria sido eleito pro BID, né? O rechaço ao bolsonarismo era muito grande, mas agora a presença internacional do Brasil voltou. O presidente Lula na COP teve uma participação excepcional, muito elogiada em todo o mundo, e isso ajudou bastante a essa composição. E também ajudou muito o candidato brasileiro o fato de uma certa inocência, ingenuidade da Argentina, Chile e México, de entenderem que separados tinham alguma chance e que separados teriam o apoio dos Estados Unidos, que é quem tem mais direito de voto, né, 30% dos votos, e essa expectativa, né, da região fragmentada ter o apoio dos Estados Unidos não ocorreu, e o candidato brasileiro foi mais hábil em costurar esse apoio, conseguiu e levou. Agora, então deixa eu aproveitar, dúvidas, Pedro. Né, também, claro. Então, vamos lá. O que significa, do teu ponto de vista, a eleição dele em termos da direção do BID? Assim, como que você vê? Se você puder falar um pouquinho sobre o que o BID faz, historicamente, aquilo que ele contribui, como que o Ilan se encaixa ou não, né, dentro dessa trajetória e como ele pode ajudar a integração latino-americana. Não, o banco ele é um banco antigo, é um pouco mais novo, né, do que o Banco Mundial, por exemplo, o FMI, que são instituições do imediato pós Segunda Guerra. O Banco Interamericano de Desenvolvimento ele foi criado no fim dos anos 50, né?
aqui no Brasil, e o Brasil liderou a criação do banco. Tinha o JK, né? Ele tinha... JK, isso, o Juscelino Kubitschek foi o grande mentor do idealizador. banco, e a ideia era que fosse uma instância de financiar o desenvolvimento e a integração. Tanto o desenvolvimento como a integração são os objetivos fundacionais do banco. O banco nasceu para isso, para financiar o desenvolvimento da América Latina e a integração da América Latina. Tem até um livro que eu tenho aqui, um exemplar há muito tempo, que chama 10 anos de luta pela América Latina. É o livro institucional do BID do fim dos anos 60, quando o BID completou 10 anos em 69. Se escrever hoje luta pela América Latina, parece algo, enfim... nem sai do firewall do banco, assim, não sei. Aí, mas esse é o objetivo fundacional. E o banco tem uma carteira ampla, né? Mas ele tem tido alguma eficiência em financiar projetos dentro dos países, mas tem apresentado debilidade para financiar projetos de integração, né? Que envolvam 2 ou mais países. Esse é um dos desafios atuais. E a história do banco foi muito manchada num período recente, e o Bolsonaro foi cúmplice disso, junto com o Paulo Guedes, que foi a eleição de um americano para presidir o banco. Né? Faz 2 anos, o governo Trump apresentou um candidato, Maurício Claver Carone, que é um cubano-americano, bastante ligado aos setores mais radicais do Partido Democrata, e ele foi eleito nesse quadro de fragmentação regional da América Latina e com o apoio do Brasil. Né? Então era um momento que o Trump tinha alguns países aliados na região, o Bolsonaro, né, o seu principal aliado, havia um acordo da eleição anterior, que foi o último mandato de um colombiano, né, o Moreno, que já havia sido reeleito, e havia um acordo, esses acordos sempre são informais, né, não são assinados, mas que depois da eleição do colombiano seria o brasileiro, porque o Brasil nunca havia presidido o banco. Né? E o governo brasileiro, Bolsonaro, Guedes, apresentou um candidato e logo retirou essa candidatura em favor do candidato dos Estados Unidos, o Claver Carone, que tinha uma agenda que era contra a ameaça chinesa na América Latina, para isolar os partidos, os países que eles consideravam ideologicamente próximos à China, né, como Nicarágua, Venezuela, enfim. E o banco, então, entrou num período muito complicado de sua história, principalmente porque ele foi eleito e poucas semanas depois o Trump perdeu a eleição e saiu. E ele seguiu exercendo uma gestão trumpista sem Trump, né? Então, seguiu com uma agenda anacrônica, né, descolada do que já era a agenda do Biden para a América Latina. Então, quando o Bolsonaro e o Guedes, né, mais o Guedes que o Bolsonaro, apresentaram a candidatura do Ilan, né, Goldfein, houve uma preocupação em toda a região de que se seria uma continuidade linear da gestão Claver Carone, porque a gestão Claver Carone foi interrompida por temas de má gestão ali, né, da relação dele com uma secretária que foi apadrinhada na chefia de gabinete, enfim. E por unanimidade o Claver Carone foi destituído. Então abriu espaço para uma nova eleição. E essa eleição coincidiu nesse período de transição no Brasil. Ela ocorreu depois da eleição presidencial, então com o Lula já eleito, mas antes da posse, ou seja, ainda com o Bolsonaro governando e o Paulo Guedes votando. Então, havia muita preocupação entre os países vizinhos de que o Ilan fosse uma espécie de Claver Carone, né? E é importante que ele mostre já no início, na verdade, no fim da campanha, ele já fez várias sinalizações nesse sentido, de que ele estaria descolado da agenda bolsonarista, que foi de auto-isolamento do Brasil. O Brasil, por exemplo, é o único país
que não participou da última cúpula da CELAC, né, da Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, que foi realizada no México. O Brasil não foi por decisão própria. O Brasil se retirou da Unasul, o Bolsonaro teve pouquíssimas reuniões bilaterais, né, com os países vizinhos, nunca se encontrou, por exemplo, com o presidente da Argentina para discutir temas bilaterais, com Alberto Fernandes, e com presidentes de vários outros países da região também. Então ele estava muito isolado. E o Brasil estava isolado no mundo, né? Não só em relação à América Latina, mas em vários espaços de governança, por exemplo, na questão ambiental. E então o Ilan ele conseguiu transmitir a alguns países, que foi decisivo para a votação, de que ele estaria comprometido mais com a região do que com as ideias do seu padrinho, né? Do seu Então, postulante. Nesse ponto, Pedro, quando eu li as entrevistas que o Ilan deu, eu achei, obviamente, como presidente de uma instituição multilateral, né, nesse caso, ele não vai ficar falando frases muito de efeito e tal. Ele disse assim, olha, eu vou ser o presidente dos países ricos, de renda média e de renda baixa. O que para mim, né, não sinaliza nada. Então o que eu queria te perguntar é, como que hoje se encontra a distribuição, né, de recursos que o banco faz em termos da atenção que é dada à América do Sul, particularmente a gente pode pensar aqui o Brasil e os acordos regionais, porque com esse auto-isolamento que o governo Bolsonaro fez, eu imagino que deve ter havido alguma recomposição, né, dos projetos que o banco financia, e em que medida você vê essa fala do Ilan como realmente sendo uma adesão à questão regional, no sentido de tentar direcionar mais recursos proporcionalmente aqui à região, e quanto que a indicação dele com apoio dos Estados Unidos pode sinalizar talvez não virem tantos recursos aqui para a região. Não, o objetivo essa é uma questão importante, né? Porque o Ilan é um economista muito reconhecido, mas trabalha com os temas de política fiscal, política monetária, que não são necessariamente os temas do BID, né? Então ele está muito mais para o que ele já foi, obviamente, né? Que presidente do Banco Central do Brasil, ou diretor Do do FMI, né? Departamento de Hemisfério Ocidental do FMI, né, que é justamente essa região que trabalha o BID, do que para um presidente de Banco de Desenvolvimento, né, que no caso nosso brasileiro seria o BNDES. Né? O presidente do BNDES não necessariamente precisa ser um especialista em temas de inflação, por exemplo, ele tem que entender mais sobre desenvolvimento. O banco em si, ele tem uma carteira bastante extensa, e o Brasil, dentro da carteira do BID, é o principal receptor de financiamento. Né? A gente tem acesso ao banco, isso não é um grande problema para o Brasil, historicamente. Já há muitos e muitos anos, o Brasil é o principal destino de financiamento do BID. A distribuição do BID, ela replica, como acontece em vários bancos, a situação inicial do banco. Então, a Argentina, por exemplo, hoje ela tem um peso demográfico, econômico na América Latina como um todo menor do que ela tinha, significativamente menor do que ela tinha nos anos 50. Mas na distribuição dos votos e das ações do banco, né, a Argentina tem um peso equivalente ao do Brasil, 11%. Mas o Brasil é o principal destino dos financiamentos do banco. Agora, qual é a grande questão? É que é a própria agenda e a priorização de projetos, né? O banco tem, como eu já mencionei, financia poucos projetos de integração, que é um dos objetivos fundacionais da instituição, e se afastou também, como o Brasil se afastou, dos espaços de governança sul-americano. Então, o banco tem pouca ação junto com o Mercosul. O banco participava, né, no comitê coordenador da iniciativa para a integração da infraestrutura sul-americana, né, a IRSA. O banco era o BID era uma das 3 instituições que participava dessa gestão, inclusive a IRSA, a Secretaria Técnica, ficava dentro do INTAL, em Buenos Aires, que é um braço do BID, né? E nos últimos anos, essas instâncias foram paralisadas, não por culpa do banco,
mas por culpa da fragmentação regional e da divisão, que tem múltiplos fatores explicativos, né? Um deles, acentuadamente, é a diminuição do protagonismo brasileiro e a falta de liderança do Brasil em promover. O presidente Lula, que recentemente ganhou a eleição, ele tem uma agenda bem clara para a América Latina, que inclui o fortalecimento do Mercosul, a reconstrução da Unasul, a reincorporação do Brasil à CELAC, e esses temas não significam voltar ao que era 10 anos ou 20 anos atrás. O mundo mudou, as preocupações são outras, há uma preocupação climática, por exemplo, muito maior, a tensão Ocidente-Oriente hoje é muito maior do que antes. É importante que o Brasil tenha uma posição equidistante entre os grandes poderes mundiais, né, entre China, Estados Unidos e União Europeia. E a presença do Brasil na presidência do BID, na presidência também do novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco do BRICS, pode ajudar. Né? O Brasil tem que ter uma agenda positiva com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem que ter uma agenda positiva com a China, ao mesmo tempo que tem que ter uma agenda positiva com a União Europeia, sem alinhamentos automáticos e fortalecendo a integração regional. Então, nessa arquitetura toda, é importante que tenha um BID comprometido com a agenda do Brasil. O que a gente viu na campanha, nas entrevistas do presidente eleito do BID, é que ele incorporou vários temas caros, né, ao presidente Lula e ao programa de governo do Lula, como a questão da segurança alimentar, da fome, das mudanças climáticas, questões de gênero, enfim, mas ainda apresentou poucos elementos sobre integração regional, até porque se ele tivesse apresentado, provavelmente favoreceria os outros candidatos, né, que tinham mais, o candidato chileno e o mexicano, sobretudo, que tinham mais experiência e apoio nesse sentido. Então, ele tem muito mérito, né? Conseguiu ganhar a eleição, não era uma eleição fácil, mas ele teve essa fortuna, né, que é um elemento decisivo na política, embora ele se apresente como candidato técnico e não político, mas ele teve essa fortuna do Claver Carone cair às vésperas da eleição do Brasil e o processo eleitoral ter sido já com o Lula eleito, ou seja, com a diminuição da repulsa ao Brasil que havia, mas ainda com o Bolsonaro indicando o candidato. Certo? Provavelmente, se fosse o Lula, o candidato brasileiro seria outro, né? Muito provavelmente. Então, ele teve essa fortuna. Agora, ele chega ao poder no BID. E qual é o que levanta expectativa? É que ele não repita, né? Eu entendo que é um colega bem informado e experiente, então não repita os erros do Claver Carone, que é fazer uma gestão anacrônica baseado nos valores do seu padrinho, né, do Bolsonaro e do Guedes, que foram desastrosos para os temas de integração regional. Então ele tem que se adequar aos novos tempos e, pelas entrevistas, ele está disposto a se engajar nesse novo processo. Mas é claro que o Brasil também tem que estar atento, né? Porque isso é importante frisar, embora seja bastante óbvio, mas muitas vezes pelas notícias assim não parece. Quando uma pessoa de qualquer país assume um cargo numa instituição multilateral, ela assina ali um contrato, né, que está baseado no tratado constitutivo dessas instituições, que proíbe que os funcionários solicitem ou recebam, né, instruções de seus países. Ele não atua como um funcionário do governo do Brasil lá. Pelo contrário, ele não pode ser assim. Mas, evidentemente, essas instituições são todas políticas e as ênfases e as confianças são geradas também pelos países que estão por trás das pessoas que exercem o cargo. Então, eu queria te perguntar isso, porque a gente já vai também se encaminhando para o final, acho que está muito informativa essa entrevista, te parabenizo pelo poder de síntese de temas tão complexos assim, mas eu queria falar um pouquinho sobre qual que é a importância do presidente da República
de cada país, que tem ali uma cota dentro do BID, se isso é relevante. Você acabou de dizer que se espera que o presidente do BID não seja um reflexo da ideologia, um reflexo do posicionamento, né, dos países, principalmente do país, né, que ele representa como cidadão e mesmo como força política. E qual que é, então, a importância de ser o Lula como presidente, né, dentro desse processo de transição da presidência do BID? Não, o Lula é fundamental, porque a região, isso a gente já discutiu, né, em outro programa, ela vive um quadro nos últimos anos, ou viveu, espero que esteja saindo dele, mas não vai ser uma saída rápida e nem linear, de, ao mesmo tempo, fragmentação político e polarização política, tanto dentro dos países como entre os diferentes países, e desintegração econômica, com menos comércio intrarregional na América Latina. Então, é um quadro complexo, né? A região fragmentada e desintegrada, ela se torna muito mais vulnerável às pressões extrarregionais de um mundo de maior tensão entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, Ocidente e Oriente. Então, para o Brasil e para o Lula, há dois fatores fundamentais. A integração regional ajuda a dar estabilidade à América do Sul e à América Latina. Então, a América do Sul mais integrada ajuda na estabilidade dos países todos, do próprio Brasil, mas também da Argentina, do Chile, enfim, Colômbia, Paraguai, Uruguai, de todos os países, se estamos integrados e menos vulneráveis à pressão extra-regional. Um quadro terrível para a região seria um engajamento maior e uma vinculação de alinhamento automático entre os países da região e potências externas, né? Por exemplo, Venezuela e China, ou Guiana e Estados Unidos, para dar um exemplo aqui apenas ilustrativo. Agora, o Lula, e por que o Lula é importante? Porque o Lula tem um compromisso com a integração regional, ele já é reconhecido pelos países vizinhos, sejam os governados pela direita ou pela esquerda, como uma liderança preocupada em construir consensos, né? Essa é uma grande qualidade dele, tanto dentro do país, mas principalmente na seara internacional. Isso vale para as questões de clima, o rápido reconhecimento da Europa, da França, dos Estados Unidos, de vários países do mundo preocupados com a questão climática. Isso vale para o clima, isso vale para a paz, né? No devido tempo, o presidente do Brasil tratará desses assuntos e será chamado a isso, indubitavelmente, nesses 4 anos de mandato. E o outro tema prioritário é a integração regional. Ninguém melhor que o Lula para promover esses consensos. E aí a agenda do BID se encaixa com a do Brasil, porque o BID é uma instituição, foi uma instituição criada para promover a integração e o desenvolvimento da América Latina. E o Lula vai se empenhar muito em reconstruir a governança de integração, que é importante, e também com agendas novas que são compartilhadas, né? Como a agenda, por exemplo, amazônica. O Lula já anunciou que muito em breve fará aqui no Brasil uma cúpula dos 8 países amazônicos, né? Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Estarão aqui os 8 presidentes. O BID tem todo o interesse institucional de apoiar essa integração e a cooperação amazônica. Isso pode ser feito também por outras instituições, por exemplo, o CAF, né, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, antiga Corporação Andina de Fomento. Estará chamado também a apoiar e certamente apoiará. E agora... Pedro, só para eu deixar esse ponto bem claro. Então, o que você está colocando é, dentro do jogo da economia política, aqui na relação BID e Brasil, América Latina, se diz o seguinte: olha, o presidente do banco tem razoável autonomia para tocar as coisas independentemente da agenda do país que ele deu força, que ele apoiou, e ele já, então, pelo menos assumiu a importância e o reconhecimento da importância de trabalhar nas questões associadas à região, menos a questão de integração regional, que você deixou claro que, né, possivelmente ele nem tem experiência nisso, né, por ser um economista mais da área de macroeconomia, mas, pelo que eu estou entendendo, a importância de um governo Lula é exatamente trabalhar a concertação com
os países da região para oferecer projetos para o financiamento do BID e aí fazer essa pressão, né, que o Também. Ilan, obviamente, não pode fazer. É isso? Claro. E o banco ele tem também as suas formas de governança, que inclui os governadores, né? E os diretores dos países. Então tem todos os acionistas, né? Por exemplo, o Brasil, né, que está isso mencionado várias vezes aí na imprensa durante essa semana, tem 11% das ações do banco, participa assim da governança. E tem um espaço de diretores, né? Em geral, o Brasil compartilha uma diretoria com um país pequeno, no caso é o Suriname, e os projetos são discutidos pela diretoria. Esse diretor é um indicado do governo, então vai ser um indicado, não do Ilan, obviamente, vai ser um indicado do presidente Lula, assim como os outros países ou blocos de países têm também seus diretores. Então, uma governança compartilhada, o presidente, como em qualquer instituição, não tem um poder absoluto, né, embora o Claver Carone tenha usurpado ali também bastante das suas atribuições, por isso foi destituído. Esperamos, claro, e entendo que assim será, que o Ilan tem toda uma formação institucional, trabalhará no sentido de fortalecer e recuperar a boa governança do banco e certamente será influenciado pelos acionistas, né? E o Brasil e o presidente Lula, claro, tem a condição de definir uma agenda de interesse da América Latina, porque sempre há uma tensão que é natural e já era prevista, né, lá pelo JK, quando desenhou a governança do banco, que haveria uma tensão entre os interesses dos Estados Unidos e os interesses da América Latina. Então, o BID tem um instrumento de governança que é interessante, porque os Estados Unidos têm veto, porque para aprovar qualquer questão relevante são necessários 75% dos votos, e os Estados Unidos sozinho detêm 30%, então por esse instrumento ele pode vetar, mas os países principais da América Latina em conjunto, por exemplo, Brasil, Argentina e México, também podem exercer o veto. Então, se os 3 principais países da América Latina estiverem alinhados, né, e concertados, eles também podem exercer o poder de veto na governança. Então, isso exige que o presidente tenha uma gestão que equilibre, né, os interesses dos Estados Unidos, muitas vezes mais restritivos, né, em relação ao financiamento do banco, etc., e os interesses dos países da América Latina, que espero tenham uma agenda comum para os temas de integração regional, que envolve infraestrutura física e digital, isso está no programa do Ilan, questão climática também, e tem outros temas, né, a gente está saindo da pandemia, a governança em saúde que existia antes do colapso da Unasum, Conselho Sul-Americano de Saúde, um instituto sul-americano de governo em saúde, que tinha sede dentro da Fiocruz, no Rio de Janeiro, isso tudo vai ser reconstruído, e o BID pode apoiar. Então, a região sofreu muito por não ter uma cooperação em saúde e sofre muito por não ter um plano conjunto de recuperação pós-pandemia, diferente do que ocorre, por exemplo, com a Europa e mesmo com a África e um pouco a América Central, mas aqui na América do Sul e América Latina, em seu conjunto com o Caribe, a gente não tem. E o BID certamente pode liderar isso com agendas relevantes como integração energética, que é fundamental para aumentar a interdependência, né? Recuperar um pouco, integrar economicamente a região num prazo um pouco mais curto e dar muito mais estabilidade política também, além de mais segurança e soberania energética. Nesse Maravilha, momento de transição é fundamental. Então, eu queria relembrar que recentemente o Larry Summers, né, que foi secretário do Tesouro americano durante a gestão do Clinton, ele escreveu um texto no Project Syndicate falando da importância de o Banco Mundial, né, ampliar a sua carteira para poder investir mais na transição energética. Então, eu acho que isso sinaliza, né, uma mudança, vamos dizer, no espírito do tempo aqui, no que diz respeito aos bens estratégicos, que estão intimamente associados a questões de ação coletiva, a questão da atuação do Estado, que você mencionou. Primeiro, a paz,
Segundo, a estabilidade e a transição energética, que são fundamentais, e a terceiro, que diz respeito exatamente à prosperidade compartilhada, que aqui a gente está pegando o tema mais inflamado do momento, que é a questão da insegurança alimentar. Né? Então, acho que esses três temas tendem a ganhar mais importância no cenário internacional, se o Summers for escutado, né, por essas agências, né, e ele até deixa muito claro e fala, faz tanto tempo que eu não estou em contato com essas agências que eu tendo a ficar menos simpático às limitações que a burocracia, né, dessas agências vai dizer que existem aí, os problemas que o Banco Mundial enfrenta e por assim dizer, né, possivelmente o BID também. Então eu acho que é realmente, no cenário geopolítico, é uma mudança importante, e o que você sinaliza aqui, Pedro, é muito relevante no sentido da importância da integração para que esses projetos ganhem não apenas força política, mas que eles também tenham uma viabilidade de implementação maior, porque unidos, né, os países conseguem implementar muito mais coisas. Né? Uhum. Não, é isso aí, tem um período promissor, né, e essa discussão de financiamento ao desenvolvimento deve seguir, tem que seguir. Né? Até aí faço uma propaganda rapidíssima, André, no dia 13 agora de dezembro, será lançado o número 29 da revista Tempo do Mundo do IPEA, que atualmente eu sou editor, que trata justamente de financiamento ao desenvolvimento. Aí são mais de 10 bons artigos abordando diferentes posições, discutindo alguns, inclusive, essa governança do BID, os interesses do Brasil também numa arquitetura de financiamento mais ampla, né, que envolve o novo Banco de Desenvolvimento, os bancos aqui da região, e o próprio BNDES, né, e também tem um outro artigo bem interessante sobre o Brasil e as instituições das Nações Unidas sobre financiamento ao desenvolvimento, e além de questões mais internas do Brasil sobre saneamento, enfim, outros temas. Então, estão convidados aí todos, depois eu deixo aí com você o link para você, como uma figura midiática importante, ajudar na nossa divulgação da revista. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição, assim que existir, né, esse link tanto do evento quanto da publicação. Como vocês veem, os temas eles vão se recortando a partir da dimensão que você analisa, dentro da geopolítica mundial, regional. Então, a ideia aqui do canal é ir trazendo, né, pessoas tão qualificadas como o Pedro para ir abrindo um pouquinho a cabeça da gente para as complexidades e também as oportunidades que esses cenários, essas mudanças internacionais abrem para o país nesse contexto agora de uma mudança política relevante. E isso é importante, gente, porque nos leva para além desse debate de curto prazo associado à estabilização, né? A questão fiscal, que acaba sempre ganhando ali a atenção restrita da imprensa, e a gente nunca consegue pensar questões maiores. Então peço a você que deixe aqui a curtida no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ele é muito importante, e em combinação a essa discussão que a gente fez com o BID, eu vou deixar possivelmente com uma defasagem de 1 ou 2 dias, uma discussão que eu fiz aqui também com o Pedro sobre a questão da Argentina. Então fiquem antenados aqui no canal para depois receber a notificação e também ver aqui a visão do Pedro sobre a crise argentina e como que o país está enfrentando seus desafios. Pedro, muito obrigado, um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui, fiquem antenados no canal, até a próxima. Valeu, André, grande abraço.